Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos aqui para mais uma catequese. Vamos esperar o pessoal chegar, até porque essa catequese não foi anunciada, né? O horário que ia ser feita. Vamos aguardar o povo chegar. Vocês que já estão assistindo, podem me dizer, por favor, como é que está o áudio, se o áudio está bom, se está legal. Alguém pode aí colocar nos comentários, por favor? Se está dando para assistir direitinho, está conseguindo ouvir. Vamos ver aí o que é que o pessoal vai dizer. Pronto, Saulo Locatelli diz que o áudio está bom. Pronto. Vamos ver. Essa catequese de hoje é para falar, né, para conversar com o povo de Deus devoto da Virgem Maria. E eu gostaria de falar alguns assuntos um pouco polêmicos, até porque estamos em tempo de campanha, tempo de eleição, mas eu não quero aqui tratar de assuntos simplesmente políticos, até porque eu sou sacerdote e o padre ele não veio a este mundo para simplesmente tratar de assuntos políticos. Ele pode, ele deve falar, mas o principal assunto que um sacerdote pode tratar é a salvação das almas. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Claro que vai entrar um pouco o tema da política, mas o objetivo principal desta catequese é falar sobre a nossa salvação e sobre a obediência ao apelo da Virgem Maria. Então, vejam bem, eu estou aqui com alguns livros sobre 4 aparições da Virgem Maria, 4 aparições de Nossa Senhora. Nós, católicos, sabemos que há, sim, a possibilidade de uma aparição, assim como no Antigo Testamento os anjos apareciam, assim como Daniel tinha visões, como Elias, Isaías tinham visões, assim como o anjo apareceu para Nossa Senhora, apareceu para São José em sonho, e assim como apareceu para Pedro quando ele estava na prisão, Nossa Senhora pode também aparecer se o seu filho Jesus lhe enviar, lhe permitir. E eu tenho aqui nas minhas mãos alguns relatos de aparição de Nossa Senhora, onde ela denunciava o perigo do comunismo. Atenção. Eu sei que muita gente que vai assistir essa catequese não vai gostar, vai dizer que eu estou fazendo campanha, vai dizer que eu estou falando contra partidos. Olha, meus irmãos, eu não estou nem aí para quem você vai votar. Eu estou falando aqui com a maior sinceridade do mundo. Se você que está me assistindo, se você é católico, ateu, espírita, do candomblé, seja lá de que for, seja um ateu, se você me disser eu voto nesse ou naquele, para mim tanto faz. Nós vivemos num país democrático, nós temos a nossa liberdade de escolha e não sou eu, sacerdote, que vou interferir nisso. Não sou eu que vou dizer, não, vote nesse aqui. Escolha. Agora, eu não posso omitir aquilo que o céu revelou, aquilo que Nossa Senhora transmitiu. Essa é a minha obrigação, certo? Porque eu acredito nas aparições da Virgem Maria. Muitos de vocês que estão me escutando acreditam nas aparições da Virgem Maria e eu quero transmitir o recado que ela mandou de 4 formas diferentes, em 4 lugares diferentes, mas para que a gente tenha um pouco de conhecimento, de noção do perigo que nós estamos correndo. Vamos começar por Fátima. Eu estou aqui com um dos melhores livros que eu já li a respeito de Fátima. Esse aqui, né? Os Milagres de Fátima, a história narrada pelo sobrinho da irmã Lúcia, que é um padre. O sobrinho da irmã Lúcia, que é um padre, ele vai contar com os mínimos detalhes da aparição. E, como nós sabemos, no dia que Nossa Senhora mostrou o inferno aos 3 pastorinhos, ela deu uma mensagem, ela fez uma profecia. E na profecia ela dizia assim: se os meus pedidos forem satisfeitos, ou seja, obedecidos, a Rússia converter-se-á
se converterá e haverá paz. Caso contrário, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. Os bons, ou seja, os maus, irão prevalecer e os bons serão martirizados. O Santo Padre terá de sofrer muito, e aqui ela não diz quem é este Papa. O Santo Padre terá de sofrer muito. Várias nações serão destruídas. Olha, Nossa Senhora não fala, várias nações estarão em guerra. Ela diz, várias nações serão destruídas. Destruídas. Por fim, e aí vem a mensagem de esperança, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então Nossa Senhora faz a profecia, fala da gravidade, mas dá uma esperança. Por fim, ou seja, no final de tudo, quem vai triunfar não é o mal, é o bem. Não é a morte, é a vida. É o meu imaculado coração que vai triunfar. Mas quando ela diz assim, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, ela está falando claramente do comunismo. E aí, eu não vou ficar aqui fazendo aula de história, porque a catequese iria se estender bastante, mas eu convido você a pesquisar um pouquinho. Quais são os erros da Rússia que Nossa Senhora falou em Fátima? Ela disse, se os homens não rezarem, se os homens não obedecerem aos meus pedidos, se a Rússia não for consagrada da forma que eu estou pedindo, os seus erros irão se espalhar pelo mundo. É o comunismo. E de fato se espalhou. Então em Fátima, no ano de 1917, Nossa Senhora, porque assim, todo mundo se diz devoto da Virgem Maria, todo mundo que eu falo, o povo católico. Não, que eu amo Nossa Senhora, eu sou devoto de Nossa Senhora, mas quando Nossa Senhora fala, você obedece. Porque ser devoto, dizer que é devoto é muito fácil. Eu posso dizer que eu sou devoto da Virgem Maria, mas quando ela fala, eu obedeço como filho. Será que eu quebro um pouco o meu orgulho, a minha arrogância e escuto o que Nossa Senhora está falando? Pois bem, ela falou em Fátima, mas vamos agora para Pernambuco, aqui no Brasil. Em 1917 ela falou em Fátima. Quando foi em 1936, ela apareceu em Simbres, um povoado ali na região pernambucana, nordeste brasileiro, no nordeste do Brasil, essa região tão abençoada, da qual faço parte e tenho o maior orgulho. Nossa Senhora aparece para duas crianças, Maria da Luz e Maria da Conceição. Duas crianças pobres, índias, né? Uma negra, outra branca, e as duas eram... Uma era semi-analfabeta, a outra era analfabeta por completo. E Nossa Senhora aparece para as duas crianças. Só que no meio da história, a história é muito longa, não posso detalhar tudo aqui. Quem quiser adquira esse livro, O Diário do Silêncio. Essa é uma edição mais antiga, escrita por Ana Lígia Lira, uma amiga lá de Pernambuco, de Recife. Só que a nova edição já está saindo, inclusive é prefaciado, o livro é prefaciado por Padre Paulo Ricardo e apresentado por mim. Tive essa honra, né, de apresentar o livro de Ana Lígia juntamente com o Padre Paulo Ricardo. Em novembro já estará disponível para venda. E neste livro, Ana vai escrever a entrevista que um padre fez a Nossa Senhora. Atenção! Nossa Senhora aparecia uma pedra no morro. O padre subiu com as crianças e disse às videntes, o padre queria saber se aquilo era verdade ou era mentira. E disse às videntes, olha, eu quero fazer perguntas à Nossa Senhora. Ela aceita que eu faça essas perguntas? E Nossa Senhora respondeu que sim. As meninas transmitiram o recado. E o padre José Kerli, alemão, ele fez uma entrevista com Nossa Senhora, uma sessão de perguntas, um auto, né, de perguntas, e ele fez em latim, em alemão e em português. Então você imagina, duas crianças analfabetas, podemos dizer assim, do interior de Pernambuco, um lugar isolado. Hoje ainda não é tão evoluído assim, o povoado o sítio Guarda, onde aconteceu a aparição. Alguns índios moram por lá, né, porque a terra pertence aos índios. E aquelas duas crianças respondiam corretamente o que Nossa Senhora
falava, ou melhor, o que o padre perguntava, Nossa Senhora respondia e elas passavam para o padre. Só que na entrevista, o padre perguntou assim, as seguintes coisas. Por que estás aqui? Nossa Senhora responde, foi Jesus quem me colocou. Para quê? Para dizer que hão de chegar tempos sérios. Olha a profecia. Hão de chegar tempos sérios. Então Nossa Senhora vem sempre com antecedência, né? Ela vem com cuidado de mãe para nos avisar do pior que está por vir. E o padre continua. O comunismo virá ao Brasil. Atenção. Nossa Senhora fala em Fátima dos perigos da Rússia. O padre pergunta, o comunismo virá ao Brasil? Nossa Senhora responde, sim. Os padres e os bispos vão sofrer muito? E agora a pancada para o meu lado. Nossa Senhora responde, sim. Os padres e os bispos vão sofrer? Sim. É por isso que eu estou fazendo essa catequese, porque eu não quero sofrimento de graça, não. Eu quero que o Brasil se converta. Que eu me converta primeiramente e o Brasil também. Não é? Depois, ele pergunta, em todo o Brasil? Sim. Nas capitais, o comunismo vai vir nas capitais? Sim. No interior, no sertão? Não. Olha, Nossa Senhora diz que o comunismo virá ao Brasil, vai vir nas capitais, mas não vai vir no interior. Por que Nossa Senhora fala isso? Não sei. Aí você pode imaginar, não, é porque o povo do interior reza mais. Não sei porque Nossa Senhora falou. Até porque o interior e as capitais, tá tudo a mesma coisa, né? A mesma imundície que chega nas capitais, chega também no interior, com a internet, com a televisão, com tudo. E o padre continua perguntando, será como na Espanha? E Nossa Senhora responde, quase, quase. Agora você se lembre da Revolução Espanhola. Pesquise um pouco sobre isso. E o padre pergunta, que devemos fazer para evitar estes castigos? E a resposta de Nossa Senhora, rezar muito e fazer penitência. Eu sei, meus irmãos, que nós gostamos muito de publicar, eu mesmo publico algumas coisas na internet. Nós damos muita risada com os memes, né? Uns nos fazem rir, outros nos fazem ficar chateados. Com os memes, com os vídeos, com as montagens, com as paródias, as músicas, tudo isso é de certa forma legal. Mas Nossa Senhora disse, para evitar este castigo, ou seja, para evitar que o comunismo venha ao Brasil, é preciso rezar e fazer penitência. E o padre pergunta, quer que se pregue sobre isso? Ela responde, ó sim, ó sim. Ou seja, como eu desejo, como eu quero que avisem isso aos meus filhos. Como eu quero que os meus filhos do Brasil saibam desse perigo. Continuando. Quer que essa aparição seja divulgada, a aparição de Símbolis? Sim. Para quê? E Nossa Senhora responde, para que o povo reze muito e faça penitência. Qual a devoção que devemos fazer? Nossa Senhora responde, ao coração de Jesus e a mim. Mas não basta a primeira, olha que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus já era muito conhecida, o apostolado da oração, a consagração ao coração de Jesus, como eu posso dizer, a entronização da imagem nas casas. Então o padre pergunta, será que essa devoção que já existe não é suficiente? Nossa Senhora responde, não. A devoção tem que ser ao coração de Jesus e ao coração imaculado de Maria, porque os dois vivem unidos, não se separam. Então, minha gente, antes de terminar a catequese, eu gostaria de convidar todos vocês a rezar, a fazer penitência e a rezar a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Então, já que ela pede a devoção ao coração de Jesus e a ela, nós vamos rezar a ladainha ao coração de Jesus, você pode achar na internet, e nós vamos rezar o texto em homenagem a Nossa Senhora. Vou falar também para vocês, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O padre pergunta, o que significa o sangue que está nas suas mãos? Nossa Senhora estava com a mão suja de sangue. E ela responde, o sangue que correrá no Brasil. A perseguição será grande? Sim.
A igreja será vencida? Não, porque a igreja não destrói, a igreja é de Cristo. Mas ela fala de perseguição, de derramamento de sangue. Meus irmãos, eu estou aqui também, desculpem o barulho porque o pessoal passa aqui na frente da casa, é impossível evitar. Eu estou aqui também com um livro, Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora. São as revelações que Nossa Senhora fez ao padre Stefano Gobbi, lá na Itália. E em uma das mensagens do dia 29 de junho de 83, pode, se você quiser aí gravar, 29 de junho de 83, Nossa Senhora fala: a Senhora vestida de sol combate abertamente com seu exército contra o exército às ordens do dragão vermelho, a cujo serviço se colocou a besta negra vinda do mar. O dragão vermelho é o ateísmo marxista, que já conquistou o mundo inteiro e levou a humanidade a construir uma nova civilização sem Deus. Por isso, o mundo se tornou um deserto árido e frio, submerso no gelo do ódio e das trevas do pecado e da impureza. Olha aqui. Nossa Senhora falou em Fátima em 1917. Falou em Pernambuco em 1936. Falou o Padre Gobbi na Itália em 29 de junho de 83. O meu exército, Nossa Senhora fala, o meu exército está lutando contra o exército do dragão vermelho. E ela diz: o dragão vermelho é o ateísmo marxista. Não precisa aqui entrar em detalhes. Que já conquistou o mundo inteiro. A ideologia marxista já conquistou o mundo inteiro. E levou a humanidade a construir uma nova civilização sem Deus. É verdade. O comunismo, a ideologia marxista, prega a revolução, a revolta. E a revolta não é simplesmente contra um sistema, contra o governo. É uma revolta contra Deus. Daí o aborto, porque Deus não aprova o aborto. Daí a ideologia de gênero, porque Deus é o criador da família. Olha quantas coisas para combater a doutrina do Senhor. Vejam bem, ela diz: por isso o mundo se tornou um deserto árido e frio, submerso no gelo do ódio. E aqui quando eu li esse trecho, eu fiquei me perguntando: meu Deus, as pessoas falam tanto hoje em discurso de ódio, mas o verdadeiro discurso de ódio não parte dos católicos para eles, mas parte de lá para cá. O que é que o comunismo faz? Ele coloca negro contra branco, pobre contra rico, homem contra mulher, gays contra héteros. E é uma revolução. São classes. Os seres humanos não estão mais se unindo. Estão se dividindo em classes. É o projeto da divisão. E cada um... Não, porque as minorias e um lutando contra o outro. E a internet é uma chuva de agressões. Porque... É mais ou menos assim. Se eu publicar alguma coisa, aí a pessoa diz: isso é discurso de ódio, seu fascista, seu hipócrita, seu misógino, seu homofóbico, seu... Eu estou com discurso de ódio, você está me agredindo, me xingando. Ou seja, acuse o outro daquilo que você é. Essa é a tática. Acuse o outro daquilo que você é. Continuando. Nas mensagens de Nossa Senhora de Anguera, aqui na Bahia, ela também deu uma mensagem em 89. Veja como Nossa Senhora tem uma pedagogia interessante. 1917, Fátima. 1936, Pernambuco. 1983, na Itália. E aqui na Bahia, também no Nordeste do Brasil, Nossa Senhora ama o povo nordestino. Ama todos, né? Mas ama muito o povo nordestino. As duas aparições mais conhecidas do Brasil é no território do Nordeste, Simples e Anguera. Existem outras também conhecidas, onde Nossa Senhora fala coisas relacionadas a isso. Mas eu vou ficar somente com essas duas porque o tempo é curto. Ela diz assim: estás vivendo agora
Os momentos em que o grande dragão vermelho, isto é, o ateísmo marxista, se espalhou por todo o mundo, causando estragos cada vez maiores nas pobres almas. Conseguiu verdadeiramente seduzir e precipitar um terço das estrelas do céu. Estas estrelas no firmamento da igreja são os pastores. Sois vós, meus pobres filhos prediletos. O que é que Nosso Senhor está dizendo? O dragão vermelho conseguiu seduzir a muitos. E boa parte dos seduzidos são os pastores da igreja. São aqueles pastores que usam todo esse discurso ideológico para favorecer aos ideais do comunismo. E o engraçado é que tudo isso envolve o nome dos pobres. Eu nunca vi, né? Para conseguir um objetivo, basta colocar o nome dos pobres no meio, porque o povo se compadece logo. Porque os pobres, os pobres, os pobres, aí o povo fica seduzido. Ah, porque eu quero defender os pobres, eu quero ajudar os pobres. Então é seduzido por esse discurso. Mas não se esqueça. A câmera é para cá, eu estou olhando para cá. Não se esqueça. Judas também falava sobre os pobres. Lembra daquela vez que a mulher derramou um perfume muito caro nos pés de Jesus? E Judas disse assim: para que esse desperdício? Era melhor vender e dar o dinheiro aos pobres. Na verdade, Judas não dava dinheiro nenhum aos pobres. Judas, ele roubava. Judas, ele passava a mão no caixa comum dos apóstolos. Ele tomava conta da bolsa e dizia que ia dar aos pobres, mas ficava para ele. Era um desonesto, mas usava o discurso dos pobres. Então, muito cuidado. Quando você vê uma defesa muito exacerbada em favor dos pobres, pode saber, por trás é mentira. É corrupção, é desonestidade, é querendo mesmo ganhar nosso dinheiro. Cuidado com esse discurso de pobre. Quem quer ajudar os pobres, meus irmãos, ajuda. Quem quer ajudar, ajuda. Mas quem fica falando muito, nada faz, ou faz muito pouco. Irmã Dulce ajudou os pobres, Madre Teresa ajudou os pobres. Nenhuma das duas foram comunistas. Nenhuma das duas. Então, meus irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado porque o apelo de Nossa Senhora é sério. Eu não estou aqui falando coisas da minha cabeça. Eu não estou falando de ideologia política. Eu estou falando das aparições da Virgem Maria. Padre, eu não acredito. Não me interessa. Se você crê, se você deixa de crer, eu não tenho nada a ver com isso. Não me diz respeito a sua fé ou a sua incredulidade. Eu estou aqui como devoto da Virgem Maria. Ainda não sou o devoto que Nossa Senhora espera. Eu sei disso. Preciso melhorar muito. Mas estou fazendo o que ela pede. Divulgar suas mensagens. Eu falei aqui de 4 aparições. Todas elas estão interligadas. Nossa Senhora não se contradiz. Em todos os lugares ela fala a mesma coisa. O mesmo discurso, a mesma mensagem. Cuidado com o comunismo. Façam penitência e rezem. Se você quiser obedecer o apelo de Nossa Senhora, a partir de hoje, faça a sua parte. Não fique provocando ninguém. Não fique discutindo, nem batendo boca. Não vale a pena. Você vai perder tempo, você vai se estressar, você vai se cansar. Faça a sua oração. Deus só vai nos escutar se a gente rezar. Deus não vai me escutar porque eu estou fazendo publicações na internet. Eu faço porque eu quero. Deus me escuta se eu rezo. Deus me escuta se eu faço penitência. Eu quero convidar também, fazer um apelo especial a você que mora aí em Pernambuco, você que é católico, você que ama a Deus, você que detesta o comunismo. Eu queria convidar você a se reunir com algum grupo, se assim for possível, e ir lá em Simbres, onde Nossa Senhora apareceu, fazer as suas orações lá, fazer uma romaria, né? Subir lá das escadarias onde Nossa Senhora apareceu, rezando o rosário, fazendo penitência. Faça a sua parte, eu vou fazer a minha, você irá fazer a sua e vamos esperar. Seja feita a vontade do Senhor. Se Deus quiser e se Deus tiver misericórdia de nós para afastar o perigo do comunismo, Deus seja louvado. Se a sua divina vontade quiser que o comunismo venha para que a gente
seja purificado dos nossos pecados, para que aconteça a mesma aprovação, o castigo, seja feita também a vontade de Deus. É aquilo que Jó dizia. Jó na Bíblia ele diz assim: Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade do Senhor. Então assim, rezemos, peçamos a Deus a sua misericórdia, porque somos pecadores. Se ele disser não, agora é o momento do castigo, também seja feita a vontade de Deus. Mas façamos a nossa parte. Peçamos pelas crianças, peçamos pelo Brasil, peçamos por aqueles que mais necessitam da misericórdia de Deus. Desça sobre cada um de vocês que estão assistindo essa live a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos guarde e que ela tenha misericórdia de nós e nos defenda daquilo que pode. Um forte abraço.